Olá, meus caros. Nós hoje vamos falar sobre um assunto pesado. Vamos falar sobre o patrimônio dos sócios e o envolvimento do patrimônio dos sócios nas dívidas fiscais que uma empresa possa ter. Antes de falar disso, quero mandar um abraço. Vou mandar um abraço para o Christian Santos. Christian, obrigado por assistir os vídeos, viu? Ele mandou uma mensagem muito gentil para nós todos aqui. Ficamos todos muito felizes de receber sua mensagem, viu, Christian? Voltando ao assunto do dia, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma preocupação que de vez em quando, infelizmente, eu encontro alguém tendo, que é a seguinte preocupação. Eu tenho uma empresa, a minha empresa, por alguma razão, não conseguiu pagar todos os impostos que ela deveria ter pago. E é muito comum isso, viu, gente? Quem tem empresa, eu já acompanhei muitos empresários, eu já vi como é que isso funciona. Na hora que o fluxo de caixa está apertado e que você tem um monte de pagamentos para fazer, quando o dinheiro não dá, é muito comum que o empresário decida por deixar para trás os impostos. Então ele diz, bom, quer saber, não vou pagar os impostos e vou pagar os salários dos meus funcionários, vou pagar meus fornecedores, vou pagar aluguel, água, luz, telefone. É natural que eu não tenho nenhuma autoridade para dizer se a decisão é certa ou se a decisão é errada, não é nada disso. Eu, nas vezes em que acompanhei isso acontecendo, posso dar aqui meu testemunho de que a intenção de todo empresário, pelo menos todos os que eu conheço, sempre foi muito correta, muito lícita. Bom, não vou pagar os impostos agora, mas a situação vai melhorar e aí vou pagar esses impostos futuramente. O problema se instaura quando futuramente não dá para pagar aqueles impostos. E aí os empresários que se veem nessa situação, de repente vão olhar e tem uma dívida muito grande. Essa dívida muito grande pode acontecer por várias razões. Primeiro porque, embora o valor do imposto talvez nem seja assim tão alto todo mês, quando você junta vários meses sem pagar impostos e você vai olhar para essa dívida, você percebe que ela é grande. Outra situação que pode acontecer também é que, além de você ter juntado vários meses sem pagar essa dívida, os impostos, quando não pagam no vencimento, eles têm multa e juros. E essas duas incidências de acréscimo sobre os impostos faz com que o valor dele cresça muito. Os juros não são pequenos, são juros Selic, então, enfim, acaba virando ali uma bola de neve. E um belo dia o empresário se vê diante de uma dívida que ele não tem condições de saldar e que está indo para a execução. O que é a execução? A execução é quando o governo manda aquela dívida para a procuradoria. Pensem na procuradoria como se fosse o advogado do governo, né? Então, o governo manda aquela dívida lá para o advogado dele e o advogado entra na justiça dizendo, olha, a empresa X me deve tanto dinheiro. E aí o sócio começa a se preocupar, puxa vida, mas será que tem a minha casa, tem meu carro, tem os meus bens pessoais? Será que eu corro o risco de perder esses bens? Olha, é muito difícil falar de um caso geral e dizer sim, você corre, ou dizer não, você não corre. Eu recomendo sempre que essa situação está se instaurando, e veja bem as minhas palavras, eu não estou dizendo depois que ela está instaurada, não. Sempre que você está passando por dificuldades e começa a optar por não pagar imposto, procure falar também com o seu advogado. Fale com o seu contador, a gente vai te orientar, mas fale também com o seu advogado para ver o que é melhor fazer. Há alguns impostos que, se você tiver que escolher, eu diria que estes você deve priorizar. Por exemplo, os impostos que são descontados de terceiro, aqueles impostos retidos na fonte. Então, a parte que você desconta do INSS dos trabalhadores da sua empresa, a parte que você desconta do imposto de renda, seja dos trabalhadores ou dos prestadores de serviço da sua empresa, todos aqueles valores descontados de terceiro, faça muita força para recolher. O não recolhimento desses impostos pode configurar apropriação indébita e aí não é nem o patrimônio, isso pode acabar virando crime. Então tome cuidado com isso. Agora, o restante dos impostos, em teoria, a dívida estabelecida é da empresa e não do empresário. Então, a teoria diz que os seus bens não estariam envolvidos com aquela dívida. O processo de cobrança, então, a procuradoria, que é o advogado do governo, o que ele vai fazer? Ele entra na justiça e diz, quero cobrar a empresa X. Enquanto a empresa X tiver operação, tiver bens, estiver em funcionamento, a chance de que você consiga manter a dívida apenas na empresa é muito boa, porque aí a empresa vai pagar aquela dívida. Então você vai ter, eventualmente, a penhora de uma máquina da sua empresa ou mesmo do prédio da sua empresa, caso seja um prédio próprio. O risco começa a aumentar na medida em que a empresa não tem mais bens. Então ela não tem estoques, ela não tem imóveis, ela não tem absolutamente mais nada. O advogado do governo, que é a procuradoria, pode eventualmente tentar descaracterizar a personalidade da pessoa jurídica
e chegar na pessoa física dos sócios. Para isso há algumas etapas, mas recomendando então a você, seja cuidadoso, antes que isso tudo se estabeleça, vá falar com o seu advogado para não correr riscos desnecessários, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.